Fala galera, vamos acompanhar as últimas informações do Corinthians que segue sua preparação para a final do Paulistão. Vamos ver como está a preparação do Timão para a final do Paulistão. Vamos acompanhar a matéria do Jogo Aberto. E agora os detalhes do derby de quinta-feira. Ai, Ronaldão, Corinthians e Palmeiras se preparam. Mano. Semana de final é sempre uma semana diferente. Nervosismo à flor da pele, falta pouco para conhecermos o campeão paulista de 2025. No fim de semana, Corinthians e Palmeiras focaram na preparação para a grande decisão do Campeonato Paulista, que acontece nesta quinta-feira em Itaquera. E o Timão tem vantagem. Dias comandou trabalhos táticos. A novidade foi a presença de Igor Coronado. O jogador está em fase final de recuperação de uma lesão. O técnico teve os desfalques dos convocados: Memphis, Carrillo, Félix Torres, Romero e Martínez. Falando nisso, Depay marcou na partida entre Holanda e Espanha, mas a seleção holandesa acabou eliminada da Liga das Nações nos pênaltis. Memphis chegou ao gol de número 47 em 100 partidas pela Holanda. Faltam apenas 3 gols para igualar Van Persie e se tornar o maior artilheiro da história da seleção laranja. O jogador deve retornar ainda hoje para o Brasil. Os outros convocados voltam com os atletas do Palmeiras em voo fretado até quarta-feira. Como venceu a primeira partida no Allianz por 1-0, o Timão precisa de apenas um empate para ser campeão e encerrar um jejum de 6 anos sem títulos. A defesa passa por um bom momento. 2 jogos sem ser vazada. A esperança de gols está em Yuri Alberto. O camisa 9 já marcou 4 vezes diante do rival e tem chance de se igualar a Romarinho. Por enquanto, Romarinho é o grande carrasco do Alviverde neste século, com 5 bolas na rede. A gente quer muito, acho que todo o grupo, a gente sabe qual que é o nosso principal objetivo, então a gente vai sempre atrás disso. Na academia de futebol, concentração total, dá para ver pelo semblante de Abel Ferreira. O português deve estar bolando um plano, já que o Palmeiras precisa de uma virada para conquistar o tetra inédito do Paulistão. Um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Não temos nada a perder, vamos lá discutir a final em casa deles, sem nada a perder. Nada que o Verdão não esteja acostumado. Aliás, nos últimos 3 estaduais, teve que buscar a virada. Em 2022, diante do São Paulo. Em 23, contra o Água Santa. E no ano passado, em cima do Santos. Só que todas essas vezes jogou em casa. Agora o desafio é maior, na casa do rival. Neste domingo, o Abel simulou situações de jogo e focou nos contra-ataques, jogadas ensaiadas e bolas paradas. Na sexta, teve jogo treino contra a Mauaense, goleada por 6-1. Destaque para a presença de Maurício na atividade. O meia está em transição de uma lesão no ombro. Estão na data FIFA o Everton e Estevão, Richard Rios, Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres. Sabemos que não é fácil, sabemos que tem vários fatores ali, a questão de milésimo de segundo, mas a gente tem que melhorar essa parte de finalização para a gente poder fazer tanto que o Abel pede, né? Em 2 fazer 1. No quesito finalização, o recém-chegado Vitor Roque tem aproveitado esse tempo livre para aprimorar. O garoto foi importante na semifinal contra o São Paulo, mas o Tigrinho ainda não desencantou. Quinta-feira é logo ali. Enquanto isso, ajustes estão sendo feitos pelo argentino e também pelo português. Tem tudo para ser uma decisão maravilhosa, o Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras. Já está na nossa tela. Vai trazer informações do Corinthians. Cantando e encantando. Porque quinta-feira tem Corinthians e Palmeiras. Tudo bem, Lili? Bom dia.
tudo bem, meus amigos? Um beijo para vocês. Ao fã de esportes, a gente sabe que na quinta-feira, após o jogo, somente uma torcida vai cantar, né? Qual será essa torcida? Quem será o campeão do Paulistão nessa temporada? Falando da preparação aí do Corinthians para esse jogo, os jogadores se reapresentam hoje aqui no CT Joaquim Grava. Desde a última quinta-feira estão treinando aí, se preparando para este grande confronto. 5 atletas, né, que estão com as suas devidas seleções. Então, o André Carrídio, tem o Romero, o Félix Torres, o Martínez e o Memphis Depay. Memphis Depay, que está na Espanha, que embarca hoje, chega na manhã desta terça-feira, né, amanhã cedinho aqui no Brasil, e já se junta ao elenco para iniciar o treinamento aí para essa grande final. Ele chega antes de todo mundo, né, até porque a Holanda acabou sendo eliminada da Liga das Nações, mas aí as outras equipes, as outras seleções entram em campo nesta data FIFA na terça-feira. Então, na quarta-feira, os outros atletas estarão de volta. Preparação total, porque o torcedor está se perguntando muito se o Garro estará disponível, se ele vai poder jogar os 90 minutos. O Garro que foi poupado na partida de ida por conta do gramado sintético. Então, ele deve sim estar à disposição do técnico Ramon Dias. Resta saber por quanto tempo, mas aí o torcedor pode respirar um pouquinho aliviado, porque desde sábado, o Igor Coronado, né, que estava afastado aí por conta de uma lesão, ele voltou a treinar em campo com a equipe. Então, ele deve ser sim aí uma peça fundamental para o Ramon Dias na próxima quinta-feira. Deve iniciar ali no banco de reservas, mas é o substituto imediato do Garro, caso o técnico Ramon Dias precise durante a partida. Agora, falando de Memphis Depay, né? Ele que atuou bastante aí com a seleção holandesa nesta data FIFA no jogo de ida contra a Espanha, que terminou em 2-2. Ele jogou por quase 90 minutos também no jogo de ontem, na partida de eliminação, terminou em 3-3, né? Contando aí com a prorrogação. Ele participou de mais de 100 minutos do jogo, fez um gol de pênalti, um pênalti sofrido por ele converteu em gol, mas a Holanda acabou eliminada nos pênaltis. A preocupação do torcedor é a seguinte: ok, jogou pela visão do técnico, ele teve sim uma boa atuação, ele estava mais de 8 meses sem vestir a camisa da Holanda, mas aí como é que ele chega fisicamente? Vai chegar cansado, recuperado? Vai dar tempo de se recuperar para a grande final de quinta-feira? É isso que o torcedor corintiano quer saber. A notícia boa é que ele vai ter mais tempo de treino do que os outros atletas que estão com a seleção. Então é isso. Técnico Ramon Dias aguarda a volta desses outros jogadores e amanhã cedinho aí, quem sabe, Memphis Depay já consegue se apresentar aqui no CT Joaquim Grava, porque agora é concentração total. É tudo ou nada, meus amigos. Então o torcedor corintiano está aflito. Por aqui também o clima é de muita expectativa, apesar do Corinthians sair com essa vantagem na frente, que eu conversei com pessoas aqui do clube, é que eles estão assim, calma, vamos entrar, jogar bola, vamos jogar em casa, diante da nossa torcida, não pode vacilar por se tratar de uma final e também por estar encarando aí um Palmeiras muito bem preparado. Então, quinta-feira é tudo ou nada, o Corinthians tem a chance aí de conquistar um título depois de 6 anos sem levantar nenhuma taça, amigos. Muito obrigado, Lili Nascimento, ao vivo lá em frente ao CT do Corinthians, o CT Dr. Joaquim Grava. Estou ouvindo uma voz aqui. Qual? Quinta-feira. Mas essa voz vem do lado verde ou do lado alvinegro? Vem aqui do meu lado direito. Ah, é? Do seu lado direito eu estou vendo o Ramon Dias. Não. Professor Celso Zelt? Quinta-feira, mas podia tá do assim, lado né? verde também. O lado verde também tá assim. Teve que adaptar, né? Porque geralmente o corinho é quarta-feira. Porque os jogos são quarta-feira. Mas aqui eu não tenho palmeirense aqui perto de mim. Mas tem o lado verde também da informação. Vinícius Nicoletti, em frente ao CT do Verdão, trazendo informações também aqui no F360. Bom dia, Nicoletti. Fala, Bel. Bom dia para você, bom dia para os companheiros, fãs de esportes. Olha, certeza que lá do Verde também tem esse grito aqui. É quinta-feira. A gente já viu semana passada os muros, bilheteria ali do Allianz Parque amanheceram pichados. Claro que não é uma manifestação coletiva, mas é o sentimento coletivo que fica para a torcida do Palmeiras, principalmente depois de perder o primeiro jogo em casa. Todo mundo quer uma virada na casa do rival, que seria inédito na história aí da Neoquímica Arena e também do Palmeiras nesse confronto aí. O Palmeiras nunca foi
campeão com uma virada nessa era do Abel Ferreira fora de casa. Já teve a virada 3 vezes no Campeonato Paulista, nas últimas 3 edições, mas sempre com a força do Allianz Parque. Dessa vez tem que ser fora de casa essa virada. Então esse é o sentimento também. O Palmeiras está treinando nesse momento, passou o final de semana também treinando, uma semana de preparação para esse jogo decisivo na quinta-feira e vai trazer como grande novidade a volta do Maurício. Ele está recuperado da operação que ele fez no ombro, né? Se machucou no dia 16 de fevereiro e é uma grande opção para essa decisão. Fica até a dúvida, depois da evolução que ele teve aí nos treinamentos, se ele já começa jogando ou fica como opção para o segundo tempo. Os desfalques, o Marcos Rocha e também o Gustavo Gomes, os dois que estão com contusões musculares. E o Palmeiras monitora os 6 jogadores que estão disputando os jogos das eliminatórias sul-americanas. O Everton foi convocado agora, vai defender o Brasil contra a Argentina, mas deve ser reserva, não deve entrar no jogo. Na primeira rodada, só o Richard Rios entrou em campo. Ele deve entrar em campo também contra o Paraguai. O jogo é em Barranquilla. O Palmeiras já armou toda a operação para contar com o Richard Rios, inclusive com os corintianos, os paraguaios que vão defender o Paraguai nessa partida. E aí, a principal dúvida dos 3 jogadores uruguaios que vão jogar em Alto, na Bolívia. O Uruguai está treinando nesse momento, no jogo contra a Argentina na última sexta-feira, no Clássico. Eles não foram nem relacionados para a partida e eles podem ser dispensados desse jogo na Bolívia. Então fica essa expectativa no Palmeiras. Eles vão treinar agora de manhã lá em Montevidéu e depois sai a lista, os relacionados para a partida, e se eles não forem utilizados, eles voltam aqui para o Palmeiras já nessa segunda-feira, que seria sensacional. Ainda treinariam na terça e na quarta-feira, mas se eles forem relacionados, vão defender o Uruguai. O Palmeiras vai armar todo o esquema para eles voltarem na quarta-feira. Vão contar com os 3 jogadores na quinta na decisão. E aí tem o Estevão e o Everton defendendo a seleção brasileira, uma viagem curta aqui retornando de Buenos Aires. E aí o Palmeiras monitora esses 6 jogadores, mas torcendo exatamente para os 3 uruguaios serem dispensados depois do treinamento dessa segunda-feira. Vai sair a lista dos convocados. Então é uma situação inusitada. O Palmeiras vai fazer toda essa preparação sem esses 6 jogadores. O Everton treinou semana passada, integrou a seleção no final de semana, substituindo o Alisson, mas vai ser uma preparação sem 6 jogadores, sem meio time. Por isso toda essa dificuldade. O Palmeiras, como eu disse, vai tentar essa virada fora de casa. Seria o 11º título. Aí seria o maior treinador com mais títulos da história do Palmeiras, ultrapassando o Oswaldo Brandão, mas com essa situação nova para o Abel Ferreira. Buscar uma virada fora de casa. E a questão, qual será a postura do Palmeiras na Neoquímica Arena tentando essa virada fora de casa? É o que a gente vai acompanhar. Abel. Obrigado, Vinícius Nicoletti, trazendo informações do Palmeiras. Depois da Lili Nascimento com as informações do Corinthians, a gente já vai direto para o Rio de Janeiro. Roberta Barroso, pelo... O sistema defensivo do Corinthians vive um novo momento. A instabilidade apresentada durante a campanha no Paulistão deu lugar à inédita sequência de 2 partidas consecutivas sem sofrer gols no ano, e justamente na reta decisiva da competição. Às vésperas da decisão contra o Palmeiras, na quinta-feira, às 21h35, na Neoquímica Arena, a comissão técnica de Ramon Dias conseguiu acumular jogos sem sofrer gols enquanto estabelece uma nova dupla titular. Na vitória por 2-0 sobre o Barcelona, que terminou com a eliminação na Libertadores, e no 1-0 sobre o Palmeiras na primeira final do estadual, Félix Torres e Gustavo Henrique atuaram juntos como a dupla de zaga e sustentaram um placar zerado na defesa. Juntos como parceiros de defesa, Félix Torres e Gustavo Henrique têm 4 partidas e sofreram apenas um gol, o de Tiquinho Soares na semifinal do Paulistão contra o Santos. Antes da sequência sem vazamentos contra o Barcelona e Palmeiras, a dupla também passou ilesa no confronto diante do Mirassol, em duelo pelas quartas de final do estadual. Os dois jogaram juntos na trágica derrota por 3-0 para o Barcelona, mas com a companhia de João Pedro Choca, em um esquema com 3 defensores. Foi a única vez que a comissão técnica optou pela mudança na estratégia nesta temporada. A dupla titular se fixou a partir da estreia de Gustavo Henrique na temporada, contra o Mirassol.
Félix Torres, por outro lado, começou o ano como reserva e conquistou espaço diante de uma disputa com André Ramalho, agora no banco de reservas. Choca, que jogou no Equador e se tornou titular antes do retorno de Gustavo Henrique, perdeu espaço com o pênalti cometido contra o Barcelona e foi para o fim da fila, atrás de Kaká. A sequência positiva de Félix e Gustavo Henrique e todo o sistema defensivo vem em um momento fundamental para o título do Paulistão. Se não sofrer gols no dia 27 contra o Palmeiras na Neoquímica Arena, o Corinthians será campeão do estadual. Por vencer o jogo de ida por 1-0 no Allianz Parque, o Timão joga pelo empate diante do próprio torcedor para levantar o troféu e quebrar um jejum de 6 anos sem conquistas no futebol masculino.